Bom dia, meu povo. Glória a Jesus. Chegamos a mais um dia. Para a glória de Deus. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Aleluia. Bom dia, Iralba. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Bom dia, Jéssica, paz do Senhor. Bom dia, Nanda. Fernanda, paz do Senhor. Bom dia, Marli. Bom dia, Rani, paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Bora orar então para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais um dia de live, te louvamos pela sua bondade, pela tua fidelidade. Querido Espírito Santo, eu te convido a estar presente neste momento, enche-me do teu poder, ativa a palavra de sabedoria em alto nível, para que eu tenha condição de falar a tua palavra segundo a sua vontade. Abra nossa mente, nosso entendimento e repreenda todo impedimento contra o ensino de hoje, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora acordar. Eu já estou vindo com sono. Bora acordar. Hoje nós chegamos no 29º dia, gente. 29 dias. Sabe o que significa? Faltam 11 dias para acabar. A partir de amanhã faltará 10 dias. Voou, né? O que nós faremos depois de ter acostumados a iniciar o dia aqui diante do Pai, aprendendo dele? O que faremos nós, papai? Então, gente, hoje lá no livro, começa o quarto propósito, ok? Lá no livro hoje começa o quarto propósito, que é: você foi moldado para servir a Deus. Então, os capítulos seguintes vai ser dentro desse molde, né? De servir, né? Dentro do tratar o servir. Eu não vou discorrer o assunto hoje aqui, porque eu creio que durante todos esses 29 dias, 28 dias que se passaram, a gente falou muito do servir. Eu acho que isso está claro para vocês, né? Que o propósito tem a ver com servir. Servir a Deus tem a ver com servir pessoas. Eu não consigo servir a Deus apenas espiritualmente, eu e ele apenas, né? Quando eu falo de servir a Deus, de serviço para Deus, ele está relacionado a servir pessoas. Então eu tenho várias formas para servi-lo, né? Eu posso servi-lo na ajuda à organização de um culto, à limpeza da igreja. Eu posso servi-lo abençoando pessoas, repartindo pão com pessoas, dando oferta a pessoas. Eu posso servir fazendo uma faxina para alguém que está precisando, né? Socorrendo alguém, um velhinho que não tem condição mais de cuidar da sua casa. Eu posso servi-lo visitando hospitais, orando por enfermos. Eu posso servir, no meu caso, eu sirvo ensinando as pessoas sobre ele, a palavra dele, né? Eu posso servir usando os dons que ele me deu a serviço da sua obra. Enfim, a gente tem diversas formas de servi-lo, e o tema de hoje lá no livro seria aceitando a sua missão. Então, você foi posto no mundo para uma contribuição, tá bom? Se você não servir, você é alguém muito doente, sabe? Aquela pessoa egoísta que não consegue fazer nada por ninguém, para ninguém. Só que você vai observar que esse tipo de pessoa chega um determinado tempo da vida que ele vai querer ser servido e ele não encontrará ninguém para servir.
Então a gente precisa ter uma coisa clara que, independente do sentido de colher lá no futuro, né, a coroa de glória e etc., muito do que a gente faz, a gente colhe nessa vida. Então eu conheço uma pessoa que ela foi uma pessoa muito áspera, grossa, seca durante toda a vida, pessoa desagradável, que reclamava de tudo, que coloca defeito nas coisas de todo mundo, só as coisas dela que é boa. Uma pessoa difícil de conviver, muito difícil de conviver. E aí eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa no auge dos seus 37 anos, né, se sentindo imortal, né, se sentindo invencível. Eu faço e aconteço, eu vou lá, eu resolvo, eu não preciso de ninguém, sabe? Uma pessoa muito bem resolvida, mas também muito chata. O que acontece? Essa pessoa chegou na terceira idade, gente, tá chegando aí aos 60 anos, porém as doenças fez essa pessoa se acabar um pouco mais. Você olha para a pessoa, você acha que a pessoa tem um pouco mais. E ela falou comigo da solidão. Ela é alguém que percebeu que está sozinha, né? Agora ela tenta ser agradável. Agora ela tenta ser alguém que é agradável com as pessoas. Só que quem convivia muito já tem ali a distância, né? É melhor ter distância porque é uma pessoa difícil. É difícil reconquistar agora, né? E aí ela chegou no auge agora querendo recuperar o tempo perdido. Eu não sei se ela tem a consciência do quão difícil ela foi, por isso a solidão, né? Mas é um processo que eu pude observar de perto. Então não vale a pena. Se você quer ser amado, você precisa no mínimo ser agradável. Entenda isso. Você precisa ser agradável. Você precisa ser uma pessoa... Eu não estou falando para você deixar de ser quem você é, né? De repente, a sua estrutura é uma estrutura muito forte, é uma estrutura muito independente. E porque você não recebeu, você também tem uma estrutura muito seca, você não consegue... como eu posso dizer? Demonstrar, né, carinho e amor em toque, em beijo, em abraço. Não é o seu estilo, mas você pode no mínimo ser uma pessoa agradável. Você não é uma pessoa abraçável, mas você ser uma pessoa agradável. Então você foi criado para servir a Deus, tá bom? Entenda que faz parte do propósito, para que Deus te formou. Ele te formou para servi-lo. E uma coisa que eu entendo é que qualquer coisa que eu fizer, exemplo, na igreja ou para a igreja, eu não estou fazendo para o pastor, eu estou fazendo para o próprio Deus, eu estou servindo a Deus. A minha oração é desde muito cedo, quando a gente não tinha condição de pagar uma decoradora para a igreja e decorava a igreja com papel. A minha oração era, enquanto eu fazia o recorte e a colagem: Senhor, isso aqui é um ato de adoração. Não é apenas para ficar bonito para as mulheres, mas que o teu nome seja glorificado. Que cada pessoa que se sentir bem acolhida e recebida por causa da decoração glorifique o teu nome. Então, que cada florzinha dessa aqui glorifique o teu nome. E isso é servir a Deus. Hoje eu sou uma pastora. Eu não sou de falar que eu sou pastora, tá, gente? A verdade é que eu estou, né? Pastora é uma fase. Eu ministro, já ministrei em vários lugares, para a glória de Deus, né? Já saí um cadinho. Eu tenho 26 anos desde o início que eu comecei a pregar, mas como que iniciou meu ministério? Ou como que eu iniciei servindo a Deus? Colocando flor na igreja. Era isso. Eu estava numa igreja que só podia ter flor natural. A gente saía do ciclo de oração de manhã, tinha os dias a gente ia buscar, e aí nós achamos, depois a gente saía pedindo às pessoas: tem como você me dar um pouquinho da flor da sua casa? Então a gente já recebeu flores e já recebemos gente ameaçando, gente com ignorância, gente xingando, gente com cabo de vassoura, gente com arma na mão, porque achava que a gente ia pegar e invadir para pegar essas flores. Até que nós achamos, eu não sei se o nome dela é exatamente esse, mas é uma flor, a gente chamava ela de bico de pato. E ela é pontuda tipo copo de leite, mas ela é colorida e ela é do mato, né? E ela é muito resistente, parece uma flor de plástico. Ela resistia muitos dias. E aí nós achamos
é uma plantação muito grande, vasta dela, numa mata lá. Só que para chegar nessa mata, a gente tinha que atravessar um laguinho. Não era tão grande, mas era um lago. Ele tinha alguns pontinhos dele. Acabei de lembrar que eu sonhei com cobra. Eu odeio sonhar com cobra. Depois eu vou tentar tirar um tempinho aqui para anotar, né? Para me tentar lembrar dele, porque toda vez que você sonha com cobra, tem alguma mensagem ali, né? E eu preciso meditá-la. Mas eu lembrei aqui por causa que eu tinha medo, né, de cobra, e era uma mata. E aí a gente atravessava esse laguinho. Até hoje eu não sei nadar, mas como ele não era tão fundo, né? E claro que para um adolescente era uma festa, né, gente? Poder ir lá, atravessar o lago, pegar a flor e levar para a igreja. Então a gente amava aquilo ali. Então o meu servir começou limpando a igreja, lavando a igreja e decorando a igreja com flor que a gente ia caçar no mato, e isso por anos. E eu tinha consciência desde muito menina que eu estava fazendo para Deus, sabe, que era um serviço para Deus. Quantas vezes eu levei uma surra por causa disso, né? Quantas vezes minha mãe me bateu porque ela achou que eu sumi e tal, mesmo eu falando para onde eu ia, você fica para a igreja o tempo todo e tal, muitas vezes. Então eu comecei, eu passei em todas as categorias no sentido do servir na igreja, né? O lavar banheiro, o decorar, o ficar na cantina, o organizar a cadeira, o ficar na recepção, o anotar nomes, enfim, tudo que você puder imaginar no serviço da igreja, eu já fiz, e quando preciso eu ainda faço, entendeu? Então as pessoas, eu percebo muito isso hoje, que as pessoas não querem servir a Deus servindo a igreja. Eu vejo muito isso. Eu já sou presbítero, missionária, limpar banheiro não é uma questão para mim. Eu sou pastora e eu ainda lavo, sabe? Cheguei lá, tá sujo, eu ainda lavo. Não tem ninguém para lavar, eu ainda lavo. Vou pra cantina. Hoje ainda eu preparo as coisas da cantina. Precisou, tô aqui picando e tal as coisas para mandar pra cantina, entendeu? Então eu nunca tive essa vaidade de que depois de uma certa posição eu não posso servir no serviço, sabe? Porque depois de um certo tempo as pessoas acham que servir a Deus é só o altar, não é só o microfone. E não, gente, você pode servir a Deus um todo, inclusive Ele ama isso, isso revela a sua humildade, né? Você não deixou ali o cargo, o nome subir para a cabeça. Então, o tema de hoje lá no livro começa, né, o novo propósito, que é: você foi chamado para serviço, né? Para servir a Deus. Você precisa aceitar essa sua missão, né? Que você foi salvo para isso. Ele não te salvou só para te levar para o céu, tá bom? Mas sim para que você viesse servir, e o modo de você servir a Ele é servindo pessoas. E esse serviço, ele vai te preparar para a eternidade, tá bom? Então esse é o tema lá no livro, leia hoje, tá muito bom. Mas hoje eu quero falar com vocês. Eu acredito que é um ponto, né, falar do serviço. Ele é um ponto, pelo menos para mim. Se você achar que precisa se falar mais sobre isso, você pode falar. Que a gente tenta aprofundar. Mas para mim, no meu entendimento, eu acho que quando eu falo para vocês que você foi moldado para servir a Deus, e servir a Deus é num todo, e servir a Deus é servir pessoas, eu acho que eu já resumi de forma muito clara, que não precisa uma explicação dentro disso, né? Você vai entender que não precisa de uma coisa muito profunda para você entender como servir a Deus. Então, o que eu tenho que ter em mente é que o reino, ele é feito de pessoas, composto por pessoas. E que a Bíblia, quando vai falar sobre o receber, ela diz bem assim, quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. E aí ela vai decorrendo, né, toda essa categoria que você vai receber. E aí, no final, diz bem assim, quem dar ao menos um copo de água a um desses meus pequeninos, vai receber um galardão, está dando a mim. Tudo que você faz a um destes, você está fazendo a mim. Então, o que eu tenho que ter a consciência? Tudo que eu faço para uma pessoa, ainda que ninguém viu, eu estou fazendo para o próprio Deus. Então, eu estou servindo a Deus.
Vocês estão entendendo? Então, eu não sigo a Deus quando eu vou fazer algo apenas extremamente espiritual, um projeto grande, uma coisa, né, avassaladora. Eu juntei aí 200 cestas básicas, eu levei para um vilarejo que necessitava. Isso é um feito legal, mas quando eu servi alguém no secreto que ninguém soube, eu estou servindo a Deus. Quando eu fui socorro para alguém, entende? Exemplo, a gente tem agora entre as mulheres um ministério dentro da igreja que é servindo os servos. E esse ministério servindo os servos a gente incluiu os homens, porque a gente dividiu ele em duas categorias. Então, em que ele se resume? Nós temos uma pessoa da igreja, ou chegou ao nosso conhecimento que um velhinho, né, na sociedade, alguém que está precisando de socorro no serviço de casa. Então a pessoa adoeceu, a pessoa acabou de ganhar neném, não tem ninguém para ajudar em casa, a pessoa fez uma cirurgia, ela está impossibilitada de cuidar da sua casa. Então a gente junta um grupo para ir lá dar uma faxina na casa da pessoa. É isso. E pensa como a pessoa se sente amada, acolhida, né? Ela fica assim, é outro nível. A gente está querendo estender isso a quem não é cristão. Então a gente está precisando de um olheiro, né? Alguém em muito contato no bairro. Para quê? Para informar. Olha, nós temos ali um senhorzinho, tá bem velhinho, as pessoas não estão cuidando dele, não tem filho, ou alguém não está vindo cuidar, e a casa está precisando de ajuda. Eu ofereci, ele aceitou, bora lá. E em que nós incluímos os homens? Para fazer obras que nós não fazemos. Então, essa casa está precisando de um pequeno reparo, que dá para a gente socorrer. Exemplo, nós tivemos socorro de alguém que o telhado quebrou, né, e estava vazando muita água dentro de casa. Aí os irmãos foram lá e trocaram o telhado. Tivemos socorro de uma irmã que passou por um processo e precisou trocar de casa. Na verdade, ela perdeu sua casa e a empresa que prejudicou deu a ela o dinheiro para comprar, mas deu assim, no limite do limite, ela conseguiu comprar uma casa que precisava de adaptação para entrar, sabe? Caindo mesmo assim. Então precisou de levantar algumas paredes, precisou de alterar o tamanho, porque ela era muito baixinha, né? Precisou de rebocar por dentro, precisou de fazer um banheiro. E aí esses irmãos foram lá para fazer esse serviço de pedreiro, entendeu? Então dentro dessa equipe nós temos eletricista, temos encanador, e é uma forma da gente servir a Deus. Então é um projeto assim que eu amo e que eu tenho muita vontade da gente ter condição de estender ele, né, para a sociedade. Isso é servir a Deus. Então eu não consigo ir lá no céu e falar: Deus, eu vim fazer um serviço aqui pro Senhor, o que você está precisando aqui dentro hoje? Não tem como, gente, né? Então como que eu vou servir a Ele? O meu ato de serviço, servindo pessoas, tá bom? Porque o reino é composto de pessoas. E eu aprendi isso há muito tempo atrás. Foi numa escola dominical, onde a professora falava desse serviço, que era um hábito que ela e as filhas tinham, de oferecer faxina para quem não podia, para quem estava acamado. E aquilo eu lembro que tocou em mim de forma muito forte. E eu vejo cada vez que a gente consegue fazer isso, o quanto as pessoas se sentem amadas. E no dia dessa faxina, onde está a pastora da equipe? Está lá junto, gente, limpando junto, tá bom? Sempre eu tô lá junto. Então, que você entenda que servir pessoas é um modo de você servir a Deus, tá bom? Você serve a Deus servindo pessoas em todo o tempo. E Deus não fica devendo nada. A Bíblia diz que o céu tem recompensa. Ele virá, e Ele virá trazendo consigo a sua recompensa, o seu galardão. Então, o reino de Deus, o céu não deve nada para ninguém. Você fez para Ele, ainda que ninguém viu, sabe? Ainda que ninguém vai enaltecer o seu nome por isso, ainda que a própria pessoa que recebeu seja ingrata e não consiga reconhecer, o céu viu, tá bom? E o céu não fica devendo nada para ninguém. Bora lá então? Hoje nós vamos falar sobre todas as coisas criadas, tudo que foi criado contém uma instrução, ok? Você sabe disso, né? Tudo que você compra tem lá modo de preparo, modo de manutenção, modo de ligar, de conservar, né? Então, tudo que foi criado contém um modo de instrução, contém uma instrução, um propósito para resolver um problema específico. Então, o que é um propósito? O seu propósito está no seu manual
ok? Está no seu manual, falando do para que você nasceu para resolver. Então, exemplo, você compra um produto de limpeza, hoje tem várias funções de veja, né? Veja para cada coisa. Antes era um veja para tudo. Hoje tem para azulejo, que é específico para banheiro, que é para vidro e por aí vai. E aí quando você vai ler, a gente, mas por quê, né? Digamos que você é nova nisso, por que agora tem um monte de veja? Não é tudo veja? Quando você vai ler, tá um monte de instrução. Esse aqui você pode usar em vidro, esse aqui você pode jogar diretamente no chão, esse aqui você tem que diluir na água, esse aqui é indicado para isso, coloca numa esponja, esse é... Aí vai falar do para quê, o que ele faz? Ele vai tirar manchas difíceis, ele vai conservar o seu vidro por mais tempo, ele vai encerar a sua madeira para a poeira não ficar ali, vai deixar ela brilhando, envernizada, enfim. Vai ter ali o modo de instrução e esse modo de instrução vai descrever o que aquele produto resolve, não é assim? A maioria aqui dona de casa, vocês vão entender isso. Né? Então vai falar para quem resolve. O remédio, por exemplo, tem o modo de instrução, ou seja, a dosagem, né, que é indicada para cada idade, né, de criança principalmente. E aí vai falar depois o para que ele é indicado. Esse remédio é indicado para quê? Eu tomo em que condições? Em caso de, ele está falando o quê? Esse remédio é para resolver esse problema. Você está tomando para resolver aquele problema. Você não toma um remédio para dor de barriga com a intenção de curar sinusite, né? Você precisa do remédio específico para aquela área. Então entenda, seu propósito também é assim, ele tem um código ali secreto. Nós vamos ver isso aqui, um código invisível, mostrando as instruções e o que ele resolve, porque eu acredito que já está claro para você que o seu propósito tem a ver com resolver problemas, ok? Para que você nasceu? Seu teu propósito é para resolver problemas. Entenda isso, não tem como fugir dos problemas, ok? Então, você está aqui na Terra por um motivo. Você não é obra do acaso, você não é um acidente, você não é um fruto de planejamento de papai e mamãe. Ah, meu pai resolveu que queria ter filho, minha mãe também decidiu que seria eu. Não é isso, eles queriam um filho. Mas é Deus que escolheu, você está aqui por um motivo. Então, dentro de você existe um chamado, um propósito e um destino invisível, ok? Dentro de você tem um destino, um propósito que é invisível. Instruções podem ser desconhecidas, podem ser ignoradas ou distorcidas, mas elas existem. De vez em quando a gente vê vídeos aqui na internet falando bem assim, com quantos anos você descobriu que isso aqui servia para? São instruções que estavam ali invisíveis, ok? São instruções que você não... Gente, eu sempre usei isso aqui, esse aparelho, eu nunca usei esse outro lado para isso aqui. Eu nunca usei isso aqui para esse feito, né? Então... existem hoje várias, né? Porque hoje com a internet a gente acaba compartilhando essas aprendizado, né? Essas experiências. Então, não é porque você não conhece que não existe uma instrução ali por trás. Você pode ignorar, você pode não conhecer, você pode ter usado o produto errado por muito tempo, mas tem uma instrução ali, ela existe, ok? Embora essas instruções sejam invisíveis, você não pode duvidar delas. Então, embora você não descobriu ainda o seu propósito, você não pode duvidar que Deus tem um propósito para a sua vida, ok? Não só para, mas também com, né? Porque uma das coisas que eu oro muito é isso. Eu sei que Deus tem coisas para mim, mas Deus tem coisas para fazer através de mim. Eu tenho que focar nessas, o através. O que Ele quer fazer através de mim? Onde eu poderei ser útil para Ele, ser útil no reino dEle, ok? Então, examine a semente de melancia. É impossível você ver nem com o microscópio orientações descritas na semente de forma clara, né? Dizendo para que ela é, como que ela funciona e etc. Não tem. No entanto, há um comando e esse comando não pode ser questionado. Embora não esteja escrito na semente, o comando não pode ser questionado. E aí o autor diz, plante 1 milhão de sementes de melancia e nenhuma delas vai produzir um tomate sequer. Tem um código nela.
descrito que você não consegue ler, que você não consegue ver, mas é um comando. E esse comando foi dado no dia que ela foi criada. Que dia foi esse? Haja que as árvores deem frutos, cada um conforme a sua espécie. Nesse cada um conforme a sua espécie, porque Ele é Deus, Ele descreveu o código de cada semente. E é impossível você plantar melancia e colher abóbora, embora são parecidas no sentido do ramo, né? São frutos que dá em ramo, não é árvore. Mas mesmo que se pareça no sentido do plantio, talvez, o crescimento, né? Do modelo da planta, digamos assim, o fruto é diferente. Aí nós temos ali parecidos a melancia, temos o tomate, que você pode estender ele, né? Fazer aquelas casinhas de madeira e você estende ele, mas ele também dá em ramo, ele não tem uma árvore assim tão expressiva. E você tem a abóbora. Você tem também a batata, que também é ramo, mas aí ela cresce para baixo, né? E aí, olha que interessante. O plantio parece, se assemelha, no sentido que não é um pé de goiaba, que não é um pé de abacate. Só que o código já está estabelecido na semente. Você não vai jogar uma semente e colher outro fruto diferente daquele código. Tá entendendo? Então, este comando, ele é inquestionável. Foi lançado na terra para produzir aquilo que ele foi criado. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que você não reconheça, no sentido de saber de forma clara qual o código que está em você, mas existe um código nessa semente. Ok? Então, você vai poder plantar e você não consegue colher outra coisa, porque ela foi feita para aquele propósito. Então, a instrução já está definida. Foi definida por quem, gente? Pelo Criador. E você não pode refutá-la. O produto é a prova disso. E aí a gente vai entender por que Jesus disse: pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Porque eu posso fazer uma propaganda para vocês. Hoje, com o avanço da internet, nós podemos montar filmes da nossa própria vida, usar a inteligência artificial para criar cenários para que você entenda como é a minha história, e eu descrever para você uma história que não é verdadeira. Eu posso falar para você que eu sou uma coisa que eu não sou, só que o meu fruto vai revelar quem eu sou. Porque o código está escrito ali, vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Então, por isso que o Senhor vai falar: analise o fruto. Porque a pessoa pode estar falando que é, pode ter nome de que é, mas eu sei quem é. Só que vocês, o fruto é para que vocês conheçam. Porque, gente, Deus conhece desde o princípio. Deus sabe quem é de verdade e quem não é. Deus sabe a sinceridade do coração de cada um. Então, não é para provar para Ele, porque Ele é soberano, mas para nós mesmos. Você está entendendo? Então, por isso a Bíblia fala muito do examinar. Gente, o examinar o homem a si mesmo não é só no dia da ceia. É para você olhar para dentro de você e perceber o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado. Não tem como eu ir na presença de Deus e achar que eu estou santa e perfeita. Ai, tu conhece meu coração, eu sou bom, nanana. Sempre tem alguma coisa, e de vez em quando eu descubro coisas sobre mim mesmo que eu fico assustada. Meu Deus, como meu coração é sujo, como meu coração é feio, como que pode isso aqui ter passado em mim? Como que pode eu ter pensado isso aqui, Senhor? Eu tenho que ter essa humildade e nele levar a Ele, porque isso revela que, embora haja em mim coisas que eu não me orgulho, mas eu consigo reconhecer. E é isso que é ter um coração segundo o coração de Deus, gente. Olha o pecado de Saul e de Davi, e você vê a diferença enorme. O pecado de Saul aparentemente é menor do que o de Davi. O de Davi é muito maior. Davi adultera, um adultério planejado, e mata, sendo que ele planejou antes da morte um modo de enganar esse homem. A proposta dele, o homem vir para casa, o marido vir para casa e ficar com a esposa, é que esse homem ia criar o filho que era dele a vida toda sem saber.
para esconder o que era dele. Como não deu certo, ele matou. Ele mandou matar. Então, o pecado é mais terrível. Qual foi o pecado de Saul? Fazer o que era para o sacerdote fazer. Oferecer o sacrifício não era para ele fazer. Deus ordenou que matasse a cidade inteira e os animais. E ele trouxe os melhores animais e poupou o rei. E trouxe as mulheres ainda. E era para matar todo mundo. Ele desobedeceu. Foi isso que ele fez. Mas o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus e Saul, Deus ter retirado dele o espírito? É que Davi reconhecia quando errava. Quando você olha como que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, um cara adúltero, um cara assassino, como? Alguns vão pecar dizendo que então o coração de Deus é daquele jeito. Não, gente. Por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus quer que nós tenhamos um coração arrependido. Um coração que seja humilde, que reconheça. Quando Adão peca e Deus pressiona, na verdade Deus pergunta, Adão vai transferir essa culpa para Eva. A intenção de Adão é: eu vou sair da rota de juízo, foi ela, e tem mais, eu só tenho ela porque o Senhor me deu, então quem errou aqui foi o Senhor primeiro. É isso que Adão está fazendo. Agora olha o que Davi faz. Davi não menciona o nome da mulher em nenhum momento. Quando o profeta pressiona ele, Natan, né, é usado naquela... Foi uma inteligência muito grande, onde ele monta aquela história, e o próprio Davi dá a sentença pro personagem da história, e aí ele diz: pois não, este homem é você. E aí ele vai descrever o ocorrido. Davi se prostra dizendo: eu e somente eu pequei contra Deus. Eu pequei. E o que Jesus fez? Jesus veio, Jesus é o segundo Adão, o pecado era nosso, ele toma para si, passa pela cruz que era nossa, assumindo a culpa para si. Vocês entenderam agora por que Davi é segundo o coração de Deus? Não é que ele não errou, gente. É que ele era adorador, é que ele reconhecia quando falhava, é que ele não mentia para si mesmo dizendo que ele era santo, quando na verdade ele pecou. E ele não transferiu a culpa para o outro, ele assumiu. Ele assumiu. Vocês estão entendendo? Porque ele poderia compartilhar essa culpa, mas ele assumiu. Isso que é ter um coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, humilde e que reconheça que é pecador. Então, volta e meia, a gente precisa olhar para dentro da gente. E, Pai, eu sou mesmo. Eu fiz mesmo. Eu não imaginava como meu coração é sujo. É a gente chorar com vergonha do pecado. É isso. Quando a Bíblia diz bem-aventurados que choram, não é o que chora porque alguém pisou no seu calo, não. É os que choram em arrependimento do pecado. Chora pela tristeza do pecado. Tem uma bem-aventurança para esses. Vocês estão entendendo? Bora lá então. Olhe dentro da semente, por exemplo, do tomate, e analise se você vai tentar a vida inteira localizar, que a semente do tomate é minúscula, né? Localizar as instruções para produzir tomates e nunca vai encontrar, porque as instruções não são visíveis. Porém, tomates só produzirão tomate, semente de tomate só vai produzir tomate. E você vai entender. Exemplo, se você ganhar um pote com várias misturas, né? Várias sementes misturadas. Alguém misturou, deixou a semente secar e te deu: gente, aqui tem um pote de semente. Eu não lembro todas que são, mas tem várias coisas aqui. Se você não é especialista, provavelmente a maioria você não vai reconhecer. A gente reconhece algumas: a de abóbora, a de mamão, talvez, mas ela sequinha, acho que ela se confunde com outras. A de melancia, né? Algumas a gente vai olhar e vai reconhecer, mas muitas você não vai reconhecer. Como você vai saber qual é o código daquela semente? Plantando. Quando ela frutificar, quando ela germinar.
Vocês estão entendendo? Então, dentro de todas as coisas criadas, esse é o tema de hoje, dentro de todas as coisas criadas, existe uma instrução, contém uma instrução, um propósito para resolver um problema específico, ok? Então, dentro de todas as coisas, há um desejo e um comando para crescer, produzir e multiplicar. Para com a falsa humildade que você não quer crescer. Isso é falsa humildade, falsa modéstia. Tá? Ah, eu não ligo para holofote, eu não quero crescer. Para com a falsa humildade que você não quer reconhecimento. Todo ser humano quer reconhecimento. É bom. É, querendo ou não, uma validação se estamos acertando ou não. Você tem que entender de forma clara, claro, que esse reconhecimento melhor ou maior que você deve buscar é de Deus, porque não adianta você ser reconhecido na terra e o céu não te reconhecer, ok, mas volta e meia é bom saber que você está acertando. Então a gente tem uma falsa modéstia dentro da gente, sabe? Que a gente não quer reconhecimento, que a gente não está fazendo para ser reconhecido, não. É uma falsa modéstia, gente. Todo ser humano quer isso. Inclusive psicologicamente falando, é bom para a sua saúde. Só que a gente não pode também ter aquela vida dentro disso onde eu quero meu ego massageado, né? Onde eu só quero reconhecimento das coisas boas, mas as coisas erradas, por favor, não fale que eu fiz errado, que eu me sinto o pior ser humano do mundo, um lixo, blá blá blá. Não consigo lidar com críticas. Aí vai mostrar que eu tenho alguma questão emocional a ser resolvida, ok? Então, todo mundo, todas as coisas criadas, tem dentro dela um desejo, um comando para crescer, para produzir e para multiplicar. Bora lá. Crescer, produzir e multiplicar. Então, não é apenas eu cresço, não é apenas eu produzo, eu multiplico. Ok? Eu multiplico. E isso, gente, vale uma coisa importante. Se você quer, lembra que o módulo passado é se tornar como Cristo? Se parecer com Cristo? Se você realmente é um cristão em busca de se parecer com Cristo, você precisa, vai chegar a um determinado ponto da vida que você precisa fazer discípulo. Eu estou nesse ponto agora. Tem um ponto que você se arrepende, reconhece, começa a permanecer na palavra, toma a sua cruz e vai segui-lo, aqui é para se tornar discípulo, quando você começa a renunciar às suas vontades para fazer a vontade dele. Então aqui você está se tornando discípulo. E aqui é o último estágio da libertação, tá bom? Libertação é para crente, começa com arrependimento, querer me livrar daquilo. Aí eu vou internalizar a palavra, porque sem a palavra eu não sou liberta. E aí então eu vou seguir a Cristo e me tornar discípulo de Cristo. Ou seja, o que é seguir? Onde ele pisa, eu piso. Então eu vou imitá-lo, eu vou fazer o que ele manda, eu vou me comportar como ele se comporta, ok? Só que existe um estado mais elevado. E essa é a proposta do Evangelho, que eu faça discípulo. E Jesus deu como ordenança. A igreja prega muito, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Mas a palavra também diz, ide e fazei discípulo. Então, se eu sou um cristão que quero me parecer com Cristo, eu preciso fazer discípulo. Esse estágio demora um pouquinho mais, porque primeiro eu sou tratada, são anos, lembra que leva tempo? Eu sou tratada, eu tenho que ser curada das minhas mazelas, das minhas dores, eu sou liberta, eu estou aprendendo, eu estou conhecendo, mas vai chegar um momento que eu preciso fazer discípulo. E o erro da maioria das pessoas que viveram um ministério muito expressivo, gente, foi não fazer discípulo. Porque a pessoa morre e o que ele carrega morre com ele. Então ele não multiplicou. Então o chamado não é só para que eu cresça. Porque eu crescendo, vamos colocar no sentido ministerial, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu crescendo ministerialmente, parece vantajoso para mim. De certa forma, eu que apareço. Ok? Eu produzindo faz parte desse crescimento.
Então, quanto mais eu produzo, mais em evidência eu posso ficar, ok? Só que, quando eu morrer, tudo isso morre comigo, porque só eu cresci. Porque só eu produzi. Eu produzi por um tempo, mas aquele que recebeu do que eu produzi, morreu também. Então, morreu. Agora, quando eu multiplico, aí não. Aí é o propósito do reino, gente. Porque mesmo quando eu morrer, e é engraçado que eu tenho essa oração desde menina. Eu não sabia onde, eu não sabia como, mas eu queria. Eu falava, muito menina, gente, 12 anos orando. Com 12 anos orando, Senhor, que quando eu morrer, eu deixe as pessoas continuando a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que eu não sabia o que era. Eu quero deixar um legado, um marco na terra, que quando eu morrer, a história não morra comigo. Desde muito menina, não fazia ideia em que, como Deus poderia me usar ou fazer qualquer coisa através da minha vida. Então a gente precisa parar de ser egoísta, sabe? Principalmente acerca da unção. A maioria das pessoas tem ciúme da unção. Por quê? Porque se só eu tenho, gente, pensa se eu vou dar conta de atender todo mundo, o tanto de agenda que vai aparecer para mim, se só eu sou usado naquela área. Então eu não estou me parecendo com Cristo ali. E nem estou multiplicando. Então as pessoas têm medo de ensinar. Exemplo, eu nunca tive dificuldade, muito antes de estar nesse novo tempo que eu estou agora, mas eu nunca tive problema. Eu tenho uma amiga, inclusive a Mayara Jane, é a que mais já fez isso comigo, de mandar a mensagem, amiga, eu vou ministrar um tema que eu não domino, me ajuda. Eu nunca tive problema de parar tudo, pera lá, amiga, ó, isso aqui eu entendo assim, significa isso, essa mensagem aqui eu já preguei, eu posso te dar alguma coisa aqui, eu tenho um esboço aqui. Não, eu não sei quantas vezes ela já me pediu. Ela é uma das mais humildes, né, para isso. E não só ela, mas pessoas que não, eu estou citando ela porque ela é conhecida, mas pessoas que não são conhecidas também. Eu vou ministrar, ou tem um tema aqui que eu não entendo muito bem, você podia me ajudar? E eu, sabe, debruçar, às vezes eu parar o que eu estava fazendo para estudar, debruçar dentro de um tema que eu não ia usar agora, que era para ajudar aquela pessoa. Eu fiz isso várias vezes. Mas nas vezes que eu precisei, eu não encontrei. Eu não encontrei. Porque as pessoas têm ciúmes. Se eu ensinar ela a pregar, gente, ela vai pregar mais do que eu, eles vão convidar ela. As pessoas têm ciúme de indicar. Quantas vezes eu já vi gente, fulano não indica ninguém, ciclano mesmo já falou que não indica. Porque aí é como se fosse no nome dele, e aí ele não sabe que a pessoa... Não é, a vaidade, medo de perder. Eu nunca tive esse problema. Não tenho tempo para ir, não tem como eu ir, minha agenda tá cheia. Aqui eu conheço uma pessoa... Hoje eles já perguntam muito, né? Hoje tá mais difícil porque eu tenho recebido desde 2022. É bem assim, pastora, tem como você vir ministrar aqui sobre esse tema X? Eu já tenho uma agenda para esse dia, não tem como. Tem como você me indicar alguém? Aí quando eu vou indicar, não aqui, mas eu quero alguém muito igual a você. Aí eu ficava bem assim, mas no início eu ficava bem assim, igual como? Para mim todo mundo é melhor que eu. Então eu comecei a perguntar, ano passado, toda vez que alguém falava isso, eu perguntei, que era a minha pesquisa de campo, para saber como a pessoa me via. Porque eu recebi isso aqui há um tempo já. Alguém que ministra igual a senhora. E gente, eu sempre me achei a pior de todas. Eu já falei isso pra vocês. Eu sofri muito com comparação de me sentir a pior. Hoje, quando as pessoas me pedem indicação, elas falam, alguém que ministra igual você. Olha pra você ver. Mas é porque eu fui viver o propósito. Então eu comecei a perguntar, mas assim, igual como? Em que sentido? Para que eu pudesse entender do que a pessoa estava falando. Mas eu nunca tive dificuldade de indicar, gente. A Jéssica falando, a minha primeira indicação da agenda foi ela. Eu quero que você voa. Tá bom? Voa, mas lembra de mim, tá bom? Quando você estiver longe assim. Quando a agenda for pra França, aí você lembra de mim, tá bom? A agenda dessa, assim, que você for pra Europa da vida, comer uns negócios bons, aí você não vai levar o marido de acompanhante, leva eu. O marido ouvindo. Então,
as pessoas têm esse ciúme e aí não multiplica, e aí a gente não cumpre o propósito. Porque a ênfase do propósito aqui, gente, é multiplicar. A Jéssica é uma das que está sendo treinada. A Jéssica tem 20 e quanto, amiga? Eu acho que agora fez 26. Que essa menina não saiu dos 23 nunca. Sabe? Uma bebê. Um bebê, né? Se Deus estava falando, a gente tem que ter paciência com a Jéssica, porque entre nós ela é a bebê de nós. Ela tem 26 anos. Gente, eu estou com 38. Não tô velha ainda. Mas quem vai chegar na terceira idade primeiro? Eu. Quem se aposenta primeiro? Eu. Se for morrer de morte natural, por idade, quem morre primeiro? Eu. Então, olha aqui o exemplo. Eu estou treinando a Jéssica. Quando eu for embora dessa terra, tem alguém para continuar. Vocês estão entendendo? Tem alguém para continuar. A gente precisa pensar nessa visão. Eu não sou eterna, você não é eterno. Então eu estou treinando alguém bem mais nova que eu, que nem chegou aos 30 ainda, com o entendimento que eu preciso respeitar a imaturidade da própria idade dela, né? Eu preciso sempre entender isso. As demandas emocionais dela é uma coisa que a gente tem tratado agora. Mas vamos pensar de forma lógica. Não vamos pensar no ir embora, mudar de país. Não vamos pensar no literal. Eu chego na terceira idade primeiro que ela, gente. Vocês estão entendendo? Eu não sei se na minha terceira idade, geralmente a gente não vê velhinho com agenda, né? Você não vê. Mas eu não sei se na minha terceira idade a igreja ainda vai querer ouvir uma velhinha pregando. Mas quando eu chegar na minha terceira idade, a Jéssica ainda está com vigor. Ela está madura? Ela não é mais uma menina? Sim, mas ela está com vigor. E isso é o multiplicar no reino. Eu preciso disso. Se eu me pareço com Cristo. Quando eu não me pareço com Cristo, eu já dei um exemplo aqui para vocês do missionário Davi Miranda, né? Eu começo a buscar os dons de cura, gente, por ouvir os testemunhos dele. Por ouvir. Mas era uma coisa que eu via, nessa época minha de menina, a igreja não podia ter TV, né? Então a distração que a gente tinha era o rádio e você ficava ouvindo a rádio da própria igreja. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que era uma igreja baseada no saudosismo, na saudade, no que Deus fez no passado. Eu tinha uma indignação, por que é que Deus fez tanto que esse homem velho, novo, e hoje não fazia mais? Porque a minha juventude, a minha adolescência ali na igreja, ele já estava um senhor, mas ele ainda pregava. E você não via mais testemunhos das curas acontecendo. Era coisa muito rara, muito esparsa, sabe? Um espaço muito grande, assim. Ele tem um museu, né, praticamente dentro da igreja, maravilhoso, um arsenal de muletas e de cadeira de roda, de tumores dentro de composições de conserva, né, de vidro, como prova de que Deus fez. Gente, ele morreu, parecia que ele não ia morrer nunca, ele morreu. Cadê os mistérios da igreja? Antes dele morrer já tinha acabado já essa questão. O que aconteceu aqui? Ele não passou para frente. Ele deixou um legado, né? Uma igreja a nível mundial, né? Uma igreja enorme. Eu acredito que ela é hoje a maior igreja no sentido de congregação, né? Em todo lugar tem uma Deus e Amor. Mas não seguiu o que era bom, o que foi a marca desse ministério, não seguiu. Pelo contrário, o que seguiu, o que passou para frente, foi uma visão mais negativa do que positiva. Onde está a falha? A falha está no não fazer discípulo, no não multiplicar. Eu sei que enquanto a gente é novo, a gente acha que a gente é imortal. A gente tem essa visão, né, que eu vou fazer muito, mas um dia todos nós vamos. Então eu preciso não apenas crescer, mas eu preciso multiplicar. Eu preciso fazer discípulo. E fazer discípulo, eu não vou perder espaço nunca, porque eu estou fazendo discípulo. Primeiro, porque o meu alvo não é a glória dessa terra, né? Meu alvo tem que ser a glória que está no porvir. Segundo, eu vou conseguir alcançar mais pessoas se eu treinei mais pessoas para fazer. Terceiro, eu dei o exemplo da Jéssica aqui.
Toda a alma que a Jéssica ganhar, gente, é tributada na minha conta. Vocês sabiam disso? Porque eu treinei ela. Vamos imaginar que ela vira uma evangelista da vida, já que ela já tem evangelista no nome, né? E ela vá às nações e ela ganha muitas e muitas almas. No dia de prestar conta do meu propósito, e no meu propósito estava ali fazer discípulo, bem-vinda, filha, você fez, bem-vindo, servo bom e fiel. Você foi fiel, entra aqui pro gozo do teu Senhor. Você fez tudo certinho. E porque você ensinou Jéssica, e ela ganhou 1 milhão de almas, as almas que ela ganhou está tributada na sua conta. Agora, se eu não vivo o propósito, eu não ensinei Jéssica. Estou dando um exemplo de uma pessoa aqui ao vivo, né? Não ensinei Jéssica. E o propósito de Deus para minha vida era fazer discípulo e ensinar várias pessoas. E eu falo, Senhor, mas é porque eu fiquei num ministério itinerante muito assim. Eu tentei fazer sua obra, né? Eu queria alcançar mais pessoas. Então, filha, mas você lembra que o seu chamado era de ensino, de mestre? Mestre, para ser mestre, ele tem que ter pessoas discipulando-os. Você não formou ninguém. E porque você não formou ninguém, era para você formar X pessoas. Dessas X pessoas ia vir tantos milhões de almas. Que essas pessoas deixaram de ganhar, ou seja, eu prejudiquei o propósito dos outros. Que essas pessoas deixaram de ganhar, que seria tributada a sua conta. Mas você não fez. Então eu não perco nunca. Nós estamos agora em treinamento com a equipe para o Oi Filha, né? E eu disse muito para ele, gente, toda cura que acontecer, ela é tributada ao ministério. O ministério, né, ali, da equipe, é que Deus realizou através deles. Porque eu disse uma coisa para eles, estava blindando o coração deles, da gente não invejar se uma pessoa for usada, porque o dom de cura, ele é muito peculiar, e é o mais difícil de entendimento, ele é o mais complexo, digamos assim, e ele tem níveis. Eu falei, então pode acontecer que um de nós, um da equipe, seja usado para levantar paralítico e o outro nunca consiga. O que nunca consegue não pode invejar. Caraca, mas eu nunca consegui orar e um paralítico se levantar. Por que que eu sou fulano? Não pode. Primeiro, porque é para a glória de Deus. Segundo, porque foi tributado na equipe, que eu estou treinando eles para ser um corpo. Foi tributado à equipe. Segundo, cada um recebe um nível. Terceiro, você não é usado para levantar paralítico, mas Deus te usa para curar câncer. A cura do câncer, você salvou uma vida. Entende? Então a gente sempre tem colocado nesse formato para que não haja entre nós ciúme e competição, porque é uma das coisas que eu mais vejo dividir a igreja de Cristo, é esse ciúme, esse medo de perder espaço. Entendeu? Então, olha ela dizendo aqui, ó, e foi com seus ensinamentos mesmo que eu comecei a pregar, porque antes era só cantar e eu nunca me via pregando por achar que eu não tinha esse dom. E eu lembro que eu tenho muito isso, de olhar para a pessoa e conseguir ver nela coisas que ela mesma não vê. Eu lembro que eu falava com ela desde o princípio, cara, você vai pregar muito. Por causa que ela canta ministrando, pelo jeito dela ministrar, porque ela é ministra de louvor, eu sabia que ela ia dar bom na palavra. Entendeu? Sabia que ia dar certo. Falei, então... A igreja da mãe de Viana exagera, né? É que tem que começar sentindo logo a emoção. Vocês estão entendendo? Então, um dia eu não estarei mais aqui, gente. Um dia eu não estarei. Você tem que ter essa visão. Você não pode ter essa visão egoísta. É exatamente como um pai criando filho. O filho não vai aonde o pai não vai. Não é essa a proposta? Que seu filho alcance lugares mais altos do que você, né? Que seu filho vá muito além do que você. E aí o pai se sente realizado no filho. Para mim o ministério é igual. Toda vez que eu vejo um dos meninos, uma das meninas ministrando, sendo usada, eu fico lá como uma mãe babona, sabe? Assim, Jesus, valeu a pena, que caixinha, gente. Olha que delícia. Pô, eu fico toda boba. Porque é exatamente isso. E a minha oração é que eles cresçam além de mim, porque eu sei que isso aqui é passageiro. Tá bom? Agarramos nesse ponto, né, gente? Então, até quando Deus criou o homem, a mulher, ele já falou, né? Crescei, ó, ele disse bem assim, ó, e criou Deus o homem
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e Deus disse: frutificai e multiplicai. Então não era só frutificar, era multiplicar. Ah, obrigada, Sandra. É a bondade do Pai, né? Ele é bom. Eu tenho aprendido com ele. Esses dias, como eu disse, eu vi um monte de coisa ruim em mim, eu chorei muito. Eu não imaginava que eu era tão feia assim. Né? Eu chorei um bocado por encontrar ainda algumas mazelas nesse coração. Mas a gente tem se esforçado para revelar o amor dele, né? Então, meus amores, tem algo dentro de você que quer que você resolva o problema de alguém. Ou que quer resolver o problema de alguém. Em algum lugar, em determinado tempo. Ok? Entenda isso. Está no seu código. No código da semente. Aí a ciência hoje sabe que existe dentro de nós o quê? Um código genético. Ok? Um código genético. A Cláudia, ela é essa ramificação dentro das crianças, né? Ela tá aqui, ó, eu aplico muito seus ensinamentos nas EBDs. Ela é uma professora, na verdade, uma líder de crianças sem igual. Sem igual. Eu nunca vi alguém tão aplicado quanto ela. E eu me lembro disso aqui, gente. Olha pra você ver como que multiplicar é. Eu me lembro de doer em mim em ver as igrejas não se importar com a criança como alma. A igreja trata muito assim: a criança é o futuro da igreja, a criança vai ser o futuro obreiro da igreja, é futuro e deixa pra lá. Não, ela é uma alma hoje. Por que isso me doía? Porque eu aceitei Jesus, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, gente, eu tinha 3 anos, eu me apaixonei, era uma igrejinha pertinho de casa e eu fui sozinha. Só que aí minha mãe me proibiu de ir, né? Ela disse que o homem mexia com criança. Depois houve vários escândalos e foi uma proteção dela me tirar. Aquela coisinha estava ali dentro, aquela sementinha. E aí, com 5 anos, mudou uma vizinha lá para perto de casa e começou a me levar para a Assembleia. E eu não pensei 2 vezes, né? Aceitei Jesus com 5 anos de idade, apaixonada por ele. Olha que interessante, 2018, que eu estava grávida do Aleph, eu pude voltar a essa igreja. E foi emocionante demais subir naquele altar. Ela reformou, é outra cara, né? E era tipo voltar ao passado. Gente, nessa igreja que eu fui do 5 ao 7, o pastor me colocou para cantar. E eu me lembro de uma cena que foi muito forte. Ele colocava a cadeira dele para mim subir no altar. Vocês lembram que o altar geralmente era um caixote de cimento, né? Uma caixa para entrar dentro. E aí ele colocou a cadeira para mim cantar e os meus olhos ficavam aqui, ó. Eu só via daqui para baixo, na cadeira, de tão pequena que eu era. A primeira alma que eu ganhei para Jesus, eu tinha 5 anos de idade. A primeira alma. Primeira alma. Eu lembro do rosto dela, porque a cena foi para mim muito forte. E foi cantando um corinho. Era um corinho sobre Noé, exatamente de como foi ali o dilúvio, né? Aquele desespero das pessoas batendo na arca, tentando entrar, e ele não conseguia. E era um corinho muito inocente, mas no corinho a pessoa não conseguiu resistir até o final do culto e veio em prantos. E eu lembro da cena do pastor dizendo: é a sua primeira alma, minha filha. Eu sabia que Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Gente, 5 anos, só o olho para fora. Esse foi o pastor que, quando foi orar lá em casa, minha mãe desviada, atribulada, na verdade eu acho que até ali ela nunca tinha sido crente, e ele disse: olha, dona Regina, eu vejo trevas, mas trevas densas nessa casa. E uma luz bem pequenininha piscando como um vagalume. Essa luz é essa criança. Deus me diz que o diabo não destruiu essa casa por causa dessa luz. Mas haverá um dia que essa luz brilhará para diversas outras pessoas que estão em trevas. Por volta dos meus 8 anos, ele bateu de moto e morreu. E é engraçado, eu lembro da estrutura dele, da voz dele, lembro da face da moça que aceitou Jesus, mas não lembro do rosto dele. Eu fico lutando para lembrar do rosto dele, eu não lembro do rosto dele.
Ele não viveu para ver Deus cumprir o que Deus falou através dele. Então, eu sou apaixonada por Jesus desde muito criança, sabe? Apaixonada mesmo. E aí, com 9 anos, é quando minha mãe me tira da igreja com 7. Me tirou, me proibiu, aí não tinha como mesmo, nem vizinha podia me levar. Mas quando eu fiz 9 anos, meu irmão teve um início de tétano no dente, ele pequeno. E ele começou a ter convulsão, ficou todo roxo, uma coisa muito terrível. E era bairro de interior, então era uma ambulância no bairro. Você ia, era longe a casa da gente até o posto, você ia lá para chamar a ambulância para ela vir. Só que se ela tivesse ido para Aracruz, você tinha que esperar ela voltar. E aí morria, gente. Não tinha como, né? E aí a ambulância não estava lá. Então eu cheguei da escola e minha casa cheia de gente, não entendi nada, uma gritaria. Eram as irmãs orando, ela desesperada, pediu para a vizinha chamar e chamaram as irmãs da Deus e Amor. E as irmãs orando, e quando eu chego, minha mãe tá possessa, né? Tinha caído lá, oprimida. E aí as irmãs convidaram, dona Regina, você tem que ir pra igreja. Deus fez o milagre, curou meu irmão na hora. Você precisa ir pra igreja agradecer a Deus. Olha o que Deus fez. Então quando ela viu, a convulsão passou e o roxo foi saindo imediatamente. O inchaço imediatamente, ele era bem pequenininho. Não tinha como ela não se render, né? Então ela foi pra igreja naquele dia com a família toda. Eu lembro da gente tudo sentadinho naqueles banquinhos que é o banco só assim mesmo, só o assento, sem encosto, banquinho simples que alguém fez. A igreja é bem simples. E aí eu fui pra igreja. Gente, eu não ouvi nada que aquele pastor pregou. Nada, vezes nada. Eu só fiquei bem assim. Ai, chega a hora do apelo logo. Chega a hora do apelo. Eu quero estar Jesus, eu quero estar Jesus, eu quero estar Jesus. Hoje vai, porque hoje minha mãe tá chorando. Ela vai vir, porque ela que tinha me tirado. Hoje vai, hoje vai. Aí quando ele falou, vamos ficar de pé. Gente, tem alguém. No alguém eu já tava lá na frente. Porque se ela desistisse, eu já tava lá. Você tá entendendo? Então eu volto, eu sempre conto que eu aceitei Jesus com 9 anos, porque essa idade é com consciência do que eu quero. Mas foi a partir dos 5 que eu já era apaixonada por ele, mesmo sem entender muita coisa que estava acontecendo ali na igreja. Mas era muito apaixonada. Então com 10 anos eu sou batizada com o Espírito Santo. Com 10 anos eu sou batizada com o Espírito Santo. Há 28 anos atrás eu provei da alegria de ser batizada com o Espírito Santo. A partir dali, dos 11, Deus começa a me usar sempre em sonho. Não era muito aquela coisa ao vivo, acordada. Mas era sonhar e cumprir isso desde criança. Aos 12 eu prego pela primeira vez. Sabe o que eu entendi? Eu entendi em mim que uma vez que uma criança se converteu, ela é a alma que foi ganha de verdade para sempre. Gente, eu apanhei muito por causa da igreja. A parte desses 9 aí que eu aceitei, minha mãe desviou muitas vezes. Quantas vezes minha mãe foi me pegar na igreja para me bater e levou me batendo da igreja até em casa. E a rua da igreja era longa, então eu sumia, eu ficava pequenininha, perder de vista e o povo vendo que eu estava apanhando ainda. Já quando a gente está cantando no conjuntinho, na frente do altar, e aí ela chegava. Quando ela chegava eu já sabia, e ela vinha com a vara na mão. E ela já ia me pegando ali na frente, me batendo a partir dali. Eu não importava, não tinha motivo não, sabe? Deu a louca nela e ela ia me batendo. Até chegar em casa. E quando chegava em casa, outra surra, ainda tinha que ficar de joelho em um trem. Em milho, em feijão, alguma coisa. Quantas vezes? E eu não desviei. Quando eu cheguei aos 11 anos, ela falou, você escolhe ou a igreja ou a sua casa. E minhas coisas, minhas roupinhas, estavam tudo na rua. Que ela jogou tudo na rua. Para me escolher entre ela e a igreja. Por que eu não desviei? Porque meu coração foi ganho na infância. Só que o que eu notei? A igreja não olha para as crianças dessa forma. Só que aí tinha um detalhe. Eu não tenho linguagem para criança. A minha linguagem é muito adulta. Então eu sei que a criança precisa ser evangelizada, ser ministrada, ser ensinada desde pequeno. Mas eu não tenho a linguagem para ela. Você está entendendo? E se eu não multiplico? Eu não ia conseguir alcançar esse público nunca. Mas a minha irmã foi ativada. Hoje ela e Miriam, muito ativada nisso. Elas aprenderam. Elas vão lá e fazem com as crianças. Vocês estão entendendo? No dia de apresentar a Deus o propósito, gente. Toda a alma que elas ganharem. Agora olha que interessante como é uma cadeia de multiplicação maravilhosa. Eu fui uma criança salva,
Não tenho linguagem para falar para criança. Não é minha linguagem. Eu sou séria. Minha linguagem é muito séria. Ok? Ela é de um ensino muito maduro e eu posso tentar. Não é meu. Minha cara fumega e você fala, então, Jesus. Gente do céu, que vergonha. Não consigo. Ó, já deu até o bigodinho aqui. Só de eu dar um exemplo para vocês de um segundo. Não é para mim. Mas olha que interessante. Eu fiz a Cláudia, minha discípula. Cláudia tem o dom para Ministério Infantil. Toda alma que Cláudia ganhar das crianças é tributada a mim, mas tem um detalhe. Entre essas crianças pode haver o próximo Billy Graham da vida. Entendeu? Que essa uma criança que ela ganhou, ganhará milhões de almas. Essas almas é tributada a ele ganhou diretamente, tributada a Cláudia, que foi sua primeira professora, que levou a criança a Cristo, tributada a mim, que ensinei a Cláudia. Vocês entenderam o que é multiplicar, gente? Fala se não é maravilhoso. Então, digamos que eu vou ganhar muito mais treinando pessoas do que eu fazendo sozinha. Ok? A minha linguagem dói. Dói mais cura, foi ótimo. Vocês entenderam como que é bonito isso aqui? Se eu for egoísta e querer fazer sozinha, eu tenho um número limitado para ganhar, porque esse corpo é limitado, esse corpo adoece, esse corpo se cansa. Eu tenho família e tenho as minhas demandas. Entenderam? E aí, olha o que acontece. Por eu preparar pessoas, eu acelero esse multiplicar. Porque aqui, vamos pensar no modo de dinheiro, seria aquela frase que usa muito, gente, deixa o seu dinheiro trabalhar para você, os dividendos, que é isso que enriquece. E é exatamente isso que acontece. Ai, que delícia, gente, tem tanta gente que trabalha com criança aqui, ó. Sou pedagoga, como profissional, não tenho dúvida, mas como líder infantil, minha linguagem é adulta. Olha, que interessante, né? Interessante. Acredito que dá para você fazer uma ponte aí sim, de se encontrar aí no meio. Tem outra aqui que é Ministério Infantil. Que legal, gente. Maravilhoso. O que você pode fazer? Você vai pegar o assunto que é adulto, que é sério, e converter para a linguagem que ela entenda, não é? Você tem a ferramenta para isso. Porque você foi treinada para isso, né? Como profissional. Então, entenda, gente, a alma... Essa palavra é feia de falar, mas eu não consigo achar uma outra aqui para você entender a ênfase dela. A alma mais bem ganha. O mais bem que tá errado, tá? A alma mais bem ganha de todas que você terá é a criança. Ela nunca vai esquecer. Você internaliza aquele ensinamento ali. Você tá entendendo? Então é maravilhoso, deixa Deus usar vocês. Que lindo. Aí, Cláudia, dá pra você juntar um monte de tia aí, ó. Inventar um trem Caxias pra vocês ir trabalhando. Amém, gente. Glória a Deus. Então bora lá, gente. Quando você morrer, será impossível revelar o seu desígnio, o seu propósito. Entenda isso. Você vai morrer, você sabe disso, né? Um dia todos nós iremos. Então, quando você morrer, será impossível revelar o seu propósito por qualquer autópsia. Não existe um exame de autópsia que vai bem assim, olha, tô vendo aqui dentro dessa camada, dessa célula, dentro aqui do cérebro dela, que o propósito dela era esse aqui. Não tá lá registrado. Pois ele é invisível. Seu propósito é invisível. Ele é algo que você deve discernir sozinho e descobrir enquanto está na terra. Gente, não é para você descobrir propósito quando chegar no céu. Ah, quando chegar no céu eu me importo com isso. Não, você precisa descobrir enquanto você está na terra. Ok? Porque ele é para serviço. Seu propósito é para servir. É para servir. Ok? Então, por isso, sua relação com Deus é uma necessidade absoluta, porque você tem que descobrir o propósito dele. Ninguém mais conhece seu propósito que ele. Quem é que vai revelar o seu propósito? É ele. Já falei para vocês. Pode haver uma profecia daqui ou acolá.
alguém aconselhar, olha, eu vejo que você tem uma aptidão para isso, mas é Deus que vai revelar seu propósito, por isso você tem uma vida com Ele. Ele é invisível, o propósito, porém está claramente definido dentro de você. Ele não pode ser questionado quando você está na presença do único, o que fez, que é quem? O Espírito Santo. E aí a Bíblia diz, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33, 34. Ok? Então, você, para descobrir seu propósito, é em Deus e é nessa vida. Você tem que entender que o propósito não é pós-morte. O propósito é aqui, gente. Você tem o hoje para fazer. Quando você entende muito a questão que tempo é vida, que cada vez que você perde tempo, você está morrendo, você começa a administrar melhor seu tempo, entendendo que você está morrendo a cada dia e que você precisa usar esse tempo com sabedoria para usar o seu propósito, para fazer o seu propósito. Porque dele depende salvação de milhares, cura de milhares, independente da área que seja, ok? E o seu galardão no futuro depende do que você faz nessa vida, não depois que você for. Você sabia que existe a diferença de salvação e reino? Quem sabia? Coloca aqui pra mim. Quem sabia? Porque a maioria aqui dos cristãos, eles estão servindo a Deus com o propósito de ser salvo, de ir para o céu. Deixa eu tentar explicar para vocês, vai ser um resumo, tá? Mas não é todo mundo que vai reinar com Cristo. Eu quero fazer parte dos que vão reinar. Porque os que vão reinar vai chegar pertinho dele. E a minha oração desde menina, eu não quero saber o tamanho da multidão, só me permite dar um abraço, pelo menos um. Quando eu chegar e eu tenho que ter um abraço, uma vez, deixa eu te tocar uma vez. E quem vai trabalhar no reino é que vai estar do lado dele. Então, exemplo, não é todo mundo que será salvo que estará no reino, que terá funções no reino, que governará. Ok? Exemplo, o ladrão da cruz foi salvo, ok? Aquele que disse, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus disse a ele, te digo em verdade que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não disse no reino, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele foi salvo, mas ele não terá funções no reino. Deixa eu tentar traduzir para vocês que em pouco tempo é complicado. Quando Jesus voltar, o concluir da história, lembra que João viu descendo do céu uma nova terra? João viu a nova Jerusalém descendo. O propósito de Deus desde o princípio, gente, era céu e terra trabalhando em comum acordo. Desde o início. O pecado, o que o diabo fez, não vai frustrar os planos de Deus. O plano de Deus é que Jesus governe na terra. Jesus veio para isso e os seus não reconheceram. Isso se estendeu a salvação a nós, ok? Houve como se fosse um congelamento no tempo. Quando Daniel vê, tem a revelação das 70 semanas de Daniel, houve um congelamento, falta apenas 7 anos na história para a conclusão do que Daniel viu. Quando que congelou? Quando Jesus vem, a ideia é ele implantar ali o seu reino. Mas os seus não receberam. Ele veio para que era seus e os seus não receberam. Jesus morre, ele morreu para salvar, vem a graça, abre-se então, dentro do tempo, isso aqui é difícil para nossa mente humana limitada a entender, mas dentro do tempo, abre-se um tempo chamado tempo da graça. Então ele congela esse tempo de 7 anos que falta para a história ser concluída, ok? Ele congela esse tempo de 7 anos
e abre-se a extensão de um tempo chamado graça, que é essa janela que nós estamos, para a salvação. Quando Jesus voltar, quando iniciar a grande tribulação, então, por que a Bíblia diz que o tempo será abreviado? Porque esses 7 anos será de muito sofrimento. Então, nenhuma carne se salvará nesse período de 7 anos, se ele for 7 anos no tempo certinho. Então, ele é abreviado, vai passar mais rápido. Então, é 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Ok? Após isso, o que vem? O milênio. O milênio é o quê? Jesus reinando na terra, governando a terra de Jerusalém. Depois do milênio, a Bíblia diz que esse período do milênio, Satanás estará preso nesse período. Depois do milênio, Satanás será solto. É a última chance. E ele vem agora para tentar enganar. Eu não sei quanto tempo dura esse período que ele é solto. Por quê, gente? Haverá pessoas que não cederam, não tinham aceitado Jesus, mas também não aceitaram a marca da besta, ficou desconfiado por algum motivo. Eu já ouvi uma história meio sinistra, e sei lá, por algum motivo conseguiu se esconder e sobreviver esse período. Ele não morreu nesse período. Então, quando finda o período e Jesus vem para o resgate de Israel, haverá um povo que estará vivo, que não foi salvo, mas que também não morreu e não aceitou a marca da besta, porque quem aceitou já era, não tem salvação não. Por isso, o diabo vai ser liberado para vir tentar pegar esse povo aí, ok? E aí, olha o que Isaías vai falar. Isaías fala que haverá um tempo que as nações trarão suas ofertas, seu fruto de adoração para ele em Jerusalém, porque Jesus estará reinando lá. Agora, olha que interessante. Eu não vou lembrar o capítulo agora, gente, mas a Bíblia diz bem assim, em Isaías também, que o povo vem para adorá-lo, apresentar seus presentes, as nações vêm trazer seus presentes para adorá-lo, e quando eles voltam, dá a entender que é um caminho de vinda e outro caminho para voltar, e quando eles voltam, eles verão o abismo, com as pessoas gritando lá dentro, para que nunca mais eles voltem, eles queiram se rebelar contra Deus. Então, passando, eles verão. Imagina a cena. Esse é o reino. Aqui é pós-milênio, terra reformada, né? Nova Jerusalém desceu. E ali, o reino, essas pessoas que trabalharão no reino, estarão trabalhando diretamente para ele no reino. Então, esses salvos que estarão trabalhando no reino, gente, serão, eu não sei o termo que Jesus vai usar, mas vamos usar aqui na nossa linguagem bem humana para que você entenda. Serão os governadores de nações. Serão os que, olha que interessante, existem estudos que dizem que exatamente porque a gente será arrebatado e terá um corpo semelhante ao de Cristo, essa equipe que trabalha com ele, que vai governar junto com ele, ela tem esse poder. Agora ela não está mais nessa matéria, então ela não é limitada a carro, a avião. Tem esse poder de translado, de ir, reportar o que está acontecendo na nação e voltar. E em Isaías, quando ele vai falar desse reino do Messias, olha o que ele diz. Ele fala sobre casas, sobre filhos, sobre animais mansos. A Bíblia diz que no céu nós teremos corpo semelhante a de anjos. Não haverá mais relação sexual. Não haverá mais procriação. Como que no reino do Messias ainda tem gente tendo filho? Tem gente construindo casa? Então, porque o plano original que Deus fez lá no Gênesis será restaurado. Vocês estão entendendo? Quem é que vai trabalhar no reino? Esse povo que o serve agora, que vive propósito agora, que está juntando as pedrinhas na coroa agora, que será arrebatado. Ok? Então, exemplo, uma pessoa viveu no crime a vida inteira e aí morreu.
levou um tiro, alguma coisa aconteceu, está agonizando para morrer. Alguém passa e prega para ele na hora: jovem, a vida eterna e tal, você quer aceitar Jesus? Quero. Faz algum sinal para mim que você quer. Quero. Às vezes não está nem conseguindo, pisca para mim. E na consciência dele está falando: sim, Senhor, eu quero, eu me arrependo. Ele foi salvo, mas ele não reinará. Ok? Ele não reinará. Ó, a Bíblia diz que a árvore da vida, deixa eu ver se é a da vida. Na praça tem uma árvore, eu não lembro se é o da vida. Acredito que não é. Não lembro. As folhas dessa árvore, é isso mesmo, a árvore da vida. As folhas dessa árvore será de remédio e cura para as nações. Espera lá, não está todo mundo no céu? Cura de que se no céu não tem doença? Vocês entenderam? Mas aqui é resumo do resumo. Nem sei se dá para deixar essa live salva, gente. Porque o povo, né, eles não leem a Bíblia como ela deve ser lida, e aí eles imaginam. O que a maioria dos crentes imagina? Nós vamos para o céu passar a eternidade no céu. E não é verdade isso. É temporário esse tempo no céu. Você vai reinar com Cristo. É isso. Reinar. Mas não é todo mundo que vai reinar. Eu não quero ser o salvo só salvo. Porque o salvo só salvo legal. Não foi pro inferno, né? Bem melhor do que, né? Teve um escape, glória a Deus, aleluia Jesus. Cara, mas eu amo demais para ficar longe, meu. Eu amo demais para ficar longe dele. Eu quero estar pertinho dele. Nem que seja bem assim: filha, a sua função no reino é limpar aqui para mim. Ah, é perto daqui do seu trono? É o melhor lugar. Eu quero estar perto. É isso que eu quero. Então, para mim, só ser salvo é pouco. E a maioria dos cristãos se perderam porque pensa numa salvação egoísta, que eu me salvo e o resto é problema deles. Então, viver o propósito, gente, é o que vai te qualificar para reinar com Cristo. Ok? Tá claro para vocês ou tá confuso? Me fala. Porque eu sei que não é assunto para live. Foi muito mais profundo do que o que a gente fala, pode se falar aqui na internet. Por isso eu falei: não sei se essa eu deixo salvo. Tá bom? É muito mais além, né? Vocês estão entendendo? Então existe uma diferença de salvo e de quem reina. De quem é salvo, foi salvo, não vai para o inferno. Mas ele só é mais um entre ali o salvo, o que escapou. Exemplo: o ladrão da cruz foi salvo. Você acha que ele vai reinar igual Paulo? Olha o tanto que Paulo produziu, gente. Tá claro para vocês ou tá confuso? Que bom. Que bom, respondeu vários questionamentos. Glória a Deus. Então, viver o propósito, gente, se eu não vivo, é egoísmo. É egoísmo, porque deixando de viver, pessoas vão deixar de ser salvas. Ok? E eu vou ter um prejuízo. Você acha que por que tem um tribunal de Cristo pra gente apresentar a obra, gente? É só pra ter uma recompensa e esfregar na cara de alguém que eu fiz, o outro não fiz? O outro não fez? Você acha que Deus ia querer isso? Isso, o galardão será esses lugares. Então, exemplo, se o meu, vamos dizer que o seu galardão é maior que o meu. Você produziu mais que eu. A sua função, a sua responsabilidade nesse reino, ela é maior que a minha. Tá claro pra vocês? O galardão não é pra gente ficar com coroa lá: olha, a minha brilha mais que a sua, né. Olha, a minha tem pedrinha vermelha, a sua não tem. Ó, tem uma coisa. Não é isso, gente. Vocês estão entendendo? Então, nesse reino dele, a Bíblia diz que nós governaremos com ele, que nós julgaremos as nações. Muita gente confunde achar que julgar a nação é que eu vou estar do lado dele no dia do juízo final. Eu vou falar assim: ó, aquela nação ele manda pro inferno, hein? Fica a cara deles, não. Ah, fulano tá ali entre eles. Lembra que ele fez comigo na terra? Fui inferno. Não é isso não, gente. É o governar de administrar mesmo. Vocês estão entendendo? Então o que ele fará no pós tudo? Toda a história concluída.
ele vai restaurar o plano original do Éden. Qual era o plano original no Éden? Deus descendo todo dia, me arrepiei já, em comunhão perfeita com o homem. Quando ele diz no pecado que é multiplicador de Eva, então você vê que no plano original era assim para ter filho, era para ter, ok? Qual é o plano original? Animais vivendo em comunhão perfeita com o homem, porque o animal hoje ele é feroz por causa do pecado, que destruiu o plano original, na verdade deformou. Mas entenda, se Deus não fizesse desse jeito, se o plano de salvação fosse só a gente ir para o céu, for para o céu, né, acabou a história, quem não foi para o inferno e a terra desapareceu, fulminado, não existe mais, acabou. Então o diabo teve êxito, porque o que ele quis no início foi destruir o plano original de Deus. E o pecado nem o diabo pode frustrar os planos de Deus. Por isso João viu, e vi um novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém que descia, oh aleluia, ataviada como uma noiva. Você está entendendo? Então haverá o fogo purificador para purificar essa terra. Haverá sentença para os infiéis. Mas eu lembro que quando... Gente, eu acredito que um dos livros que vai falar sobre isso, estou tentando lembrar, tá? Eu quero acreditar, porque eu não vou lembrar com precisão, tem tempo, mas eu acredito que é o temor do Senhor. Eu não lembro se é ele, o Temor do Senhor de John Bevere é um deles, forçadamente, porque tem muito tempo, que vai falar sobre essa parte. Eu creio que é o temor do Senhor. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse texto de Isaías, pera lá, depois de tudo, as pessoas vão passar e vão visualizar o povo em sofrimento no inferno. Até mostra pra nós onde é o inferno, né, gente? É literalmente na terra, né? Debaixo da terra, aí, em algum lugar assim. Mas ele vai abrir para que... E aí ele diz, para que vocês não se rebelem mais contra o Eterno. Por quê? Porque houve uma rebelião no céu, lembra? Houve uma rebelião no céu, beleza. O diabo não sabia, né? Na verdade não sabia desse... Ele achava que o plano dele ia dar certo. Então ele não sabia do inferno, esse lugar de condenação. Ok. O homem hoje peca... e se entrega ao pecado porque ele acha que o inferno, tanto é que tem muitas propagandas dizendo que o inferno é mais legal que o céu. Eles pintam o inferno como muita mulher bonita, cerveja, música alta. Então a visão de inferno deles é de balada. Então tem um foguinho lá, mas tem um pessoal aqui dançando e tal. E o céu eles retratam como um lugar chato, um monte de nuvem, pessoal sentado assim, nada para fazer, sem graça, uma música que dá sono. É assim que eles retratam. Gente, eu já vi muita gente falando, eu prefiro ir pro inferno. Porque eles acham que o inferno é um lugar legal, cara. Ninguém tem noção da realidade do inferno. As pessoas pecam por isso. Não tem uma noção que a alma é eterna. Não tem uma noção do que é eternidade. Não tem noção da realidade do inferno. Imagina o sofrimento em eternidade. Aí qual é o plano dele agora? Quando vier a Nova Jerusalém, quando Jesus estiver reinando, as nações continuam, as pessoas continuarão casando, continuarão tendo filho. É isso que Isaías mostra, né? Continuarão tendo casa. Ele vai falando dessa paz nessas casas, né? Que não faltará pão nessas casas, que é o governo de Cristo. Não terá doença, não terá, os animais não serão ferozes. Ele diz que a criança brincará com o filho do leão. É isso que o texto diz. A criança vai brincar com o filho do leão. Então a gente vai ter um leãozinho de estimação, né? A gente não, as pessoas, porque eu quero estar na parte do reino, tá bom? Terá um bichinho de estimação. Qual é o seu bichinho de estimação? É um tigre. Olha que gracinha, meu tigre. Gente, que lindo. Eu quero um igual. E o seu? Eu tenho um urso muito fofinho. Olha o tamanho do meu urso, gigantão. E na paz, de boa. Aí, nesse mundo maravilhoso e perfeito, tá lá dizendo que quando você vai para Jerusalém adorar e volta, vai visualizar isso. Por quê? Porque agora não terá como ter rebelião, vai estar claro ali. Se eu me rebelar, é para lá que eu sou lançado imediatamente. Vocês estão entendendo? Será maravilhoso, né, gente?
Ô, glória, eu preciso ser salva. Quem mais precisa? Gente, deixa eu ver minha hora. 7h30. Eu tenho aqui 8 fatos importantes sobre o seu desígnio. Vocês querem que eu entregue ou que eu acabo? Só pincelo eles se vocês quiserem que eu entregue. Querem que eu entregue? 8 fatos importantes sobre o seu desígnio, ou seja, sobre o seu propósito. Bora lá então. Já que vocês querem. Fominhagem, né? Eu sabia, um povo que acorda 5h59 para estar aqui não é normal. Bora lá então. 8 fatos importantes sobre o seu propósito. 1. Deus está totalmente focado em você, em seus caminhos e em seu propósito. Então para com a visão de que Deus não está te vendo. Tá bom? Olha lá, por favor, não exclui para mim anotar tudo. Se eu apanhar, então, vocês me defendem, tá bom? Que é os religiosos que lêem a Bíblia superficialmente e vêm matando. Por isso que tem coisa que eu não falo aqui, não deixo salvo. Tá bom? Conto com vocês. Vocês vão lá defender? Olha, bora lá. Deus está totalmente focado em você, em seus caminhos e em seu propósito. Então os olhos do Senhor estão sobre você o tempo inteiro. Salmo 139:3 vai dizer: cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então para com a bobeira de quando a coisa apertar, achar que Deus não está te vendo, que Deus não te ama, que Deus não se importa. 2. O Senhor examina cuidadosamente cada palavra que você fala diariamente. Então, vigilância. Nós já sabemos que a palavra é semente, o poder de construção e de destruição da palavra. A Bíblia diz que a língua tem o poder da morte e da vida, isso já está claro. Mas olha isso aqui, o Senhor examina cuidadosamente cada palavra. Salmo 139, verso 4. 3. O Espírito Santo que o criou, está em você e ao seu redor continuamente. Ele mantém a mão sobre você. Ele está explicando aqui que você não precisa temer o propósito, de viver o propósito, porque você não está sozinho. É Deus te olhando, é Deus te ouvindo, é o Espírito Santo com você e com a mão sobre você. Salmo 139, 5 e Salmo 16, 8 e 11. 4. Você jamais ficará fora do alcance ou acesso de Deus. Salmo 139, 7 e 10. Você jamais ficará fora do alcance ou do acesso de Deus. 5. Quando estiver na tribulação mais escura da sua vida, Deus acenderá a luz para possibilitar que você complete o seu propósito que Ele mesmo colocou dentro de você. Gente, eu recebi essa luz ontem. Foi extraordinário, mas não dá para contar para vocês. Tá bom? Então, quando você estiver em tribulação, na mais escura da sua vida, Deus vai acender uma luz para possibilitar que você complete, que você viva o propósito que Ele mesmo colocou dentro de você. Salmo 139, 11, 13. Pode ler o Salmo 139 todo. 6. Repetiu 5? Quando você estiver na tribulação mais escura da sua vida, Deus acenderá uma luz para possibilitar que você complete o propósito que Ele mesmo colocou dentro de você. 6. É impossível contar os pensamentos prazerosos que brotam diariamente na mente de Deus a seu respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Lembra dele dizendo isso lá no livro de Isaías? Ô glória! Ô glória! Estou lendo aqui a amada contando uma bênção. Ontem Deus operou um milagre para mim. Chorei muito porque ao invés de ir trabalhar no trabalho secular, preferi ser submissa
e preferi a mobilidade de horários para fazer a obra. E amiga de Deus, Ele proveu o valor. A dívida de ontem foi paga. Oh, glória! Nunca perdemos, né? Nunca perdemos quando trabalhamos para Ele. Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom. Bora lá? Repetindo 6. É impossível contar os pensamentos prazerosos que brotam diariamente na mente de Deus a seu respeito. O pensamento de Deus sobre você é bom. Salmo 139, 17 e 18. Deixa eu ler ele. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estás contigo. E aí tem o de Jeremias, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-lo prosperar. Então Deus quer sim que você seja uma bênção. 7. É sua responsabilidade identificar o seu propósito. Então, não espere que os outros definam por você, pois fazer isso não é responsabilidade deles. Eles têm uma responsabilidade pessoal de descobrir o seu próprio propósito, e isso levará toda a vida deles com a mente focada para completar tal tarefa. Você tem que descobrir o seu propósito por si mesmo. Deus decidiu que fosse assim. Isso requer sua busca, seu alcance e movimento em direção à presença do Senhor. Romanos 14, 12. Aleluia. Então não é ninguém que tem que definir o propósito por você. Você que tem que descobrir em Deus. 8 e último. A palavra de Deus é o projeto para o seu propósito e deve tornar o seu foco diário. Ouvi-la tornará o seu propósito claro, irrefutável e imutável. Aleluia. Então, eu preciso encontrar, descobrir, aprimorar o meu propósito é pela palavra. Eu preciso ouvi-la, lê-la. Então, você está na terra para resolver um problema. Por esse motivo que é chamado de desígnio, né? Propósito é chamado de desígnio. Aquilo que você está designado a curar, a resolver, a cuidar, a restaurar. Propósito, o significado de propósito é desígnio. Aquilo que você está designado a resolver. Isso é propósito. Coloca aqui para mim, para a gente encerrar. Quem estava perdido, mas depois de 29 dias já começou a encontrar seu propósito? Tem alguém que estava perdido, você não sabia, não fazia ideia, mas aí agora você já tem uma direção, uma luz. Isso começou já fica claro para você. Você começou a entender as coisas que você passou na vida, cooperou para isso. Agora tudo faz sentido, né? Sua história começou a fazer sentido. Por isso que Deus permitiu mudar para aquele lugar, eu passar por X problema, eu sofrer X situação, eu sobreviver aquilo que era para me matar, e eu sobrevivi. Agora eu estou entendendo. Tem alguém já aqui assim? Eu, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Para a gente saber se estamos na rota certa, né? Se estou sendo clara para vocês. Eu, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Quem recebeu alguma ideia ontem já, de ontem para hoje? Lembra que ontem ele falou que vai vir ideias e é para a gente começar a anotar sem julgá-la? Quem? Quem começou a receber? Oh, glória. Só anote, tá? Oh, glória a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Você anotou, não é você abandonar elas não, tá? Você vai voltar nelas, você vai ler de novo, você vai orar, Senhor, e essa ideia que me veio na cabeça? Ele vai destrinchar para você. Sério? Mas você conseguiu ouvir depois de gravada, Cláudia? Ela disse que a live ficou muda para ela ontem. Olha, mas fiquei com medo.
Só anote, lembra? Não é para julgar, só anota, tá bom? Gente, vamos orar então pra gente encerrar. Sábado hoje, né? Dia de descanso, deveria ser. Eu espero que você tire um tempinho para descansar. Amém? Amanhã, se Deus quiser, às 5h59 nós estaremos aqui novamente. Dia 2 acontece o nosso Oi Filha. Corra com a sua inscrição, tá bom? Corra. Eu tô tendo gente que tá montando caravana e falou assim, pastor, eu tô fechando para ter lugar. Nós estamos fechando tudo sem almoço, R$10. E depois nós vamos, antes do prazo de encerrar, a gente vai vir fazer a reserva do almoço. Eu achei inteligente, né? Inteligente para não correr o risco de perder a vaga, porque aí a vaga tá garantida, né? E aí é só acrescentar a questão do almoço. Gente, vamos orar? É oração, Márcio? Tá pedindo? Deixa eu ler aqui a anterior. Então nós vamos orar nessa oração pelo filho da Márcia e pela sua netinha. Ai, que delícia. Você acredita? Eu fui atender uma cliente esses dias e o filho dela estava muito emocionado, encantado. Ela queria mandar ele ficar quieto. Eu falei, não, deixa ele falar. E ele assim, é a moça da live, mãe, é a moça da live. Me senti famosa. A netinha dela viu e queria falar. Eu vou orar então por ele, né? Deixa eu lembrar o nome dele aqui, que ela colocou aqui. Nós vamos nessa oração apresentar o filho da Márcia. Que o Senhor venha convertê-lo, que ele saia daquele lugar um outro homem, né? Que não saia do mesmo jeito que entrou. Que ele o encontre lá dentro. Então vamos orar, meu povo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, te louvamos, te rendemos graça, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. E no nome de Jesus eu quero orar agora pelo filho, Senhor, da Márcia, o Caio Felipe. Visita esse homem, Senhor, onde ele está. Senhor, esse menino foi criado na tua presença e nós queremos, Senhor, que o Senhor restaure todo o sentimento de amor, de saudade da tua presença, da tua casa. Que esse menino tenha uma experiência contigo neste lugar, que ele saia de lá diferente do que ele entrou. Salve, ó Deus. Toma a filha dele em tuas mãos, proteja o coração dela da orfandade, Senhor. Que o teu amor invada o coração dessa criança para que a orfandade não venha crescer, trazendo os prejuízos, Senhor, que ela sempre carrega consigo. Que essa criança cresça na tua presença num caminho totalmente diferente do que os pais escolheram. Fortaleça a Márcia, meu Pai, que não é fácil para uma mãe ver um filho nessa situação. Que o teu Espírito venha fortalecê-la, venha ensiná-la, que ela seja canal do Senhor todas as vezes que ela visitar. Encha ela com a tua presença, de forma que o toque dela, que o abraço dela venha tocá-lo com a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu povo. Nós vamos encerrar até amanhã, se Deus quiser, às 5h59. Lembrando que o link da inscrição para o Oi Filha está na bio. Você que não entende de bio, é só chamar a gente aí no direct que a gente manda o link para você, tá bom? Oi Filha acontece dia 2 de março, a partir das 9 da manhã até às 18 da tarde, tá bom? O prazo, a intenção é acabar às 5, mas a gente está falando até às 18, para quem está em caravana, né, não sair correndo ali sem ter terminado. É o print, gente. Bora se posicionar para o print. Obrigada. Tiraram? Glória a Deus. Então até amanhã, se Deus quiser. Vou deixar a live salva por enquanto. E não coloquei a frase de hoje, mas descreva lá como tem sido para você. Descreva se você já começou a encontrar uma luz, uma direção. É bom, tá bom? Eu comecei a encontrar, eu estava meio perdida, mas comecei a encontrar meu propósito. As pessoas vão começar, uau, então também quero saber, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo. Como é que é o nome dela, Márcia? Ela ficou emocionada ao ouvir falar o nome da avó. Como é o nome da netinha? Pra me mandar um beijo pra ela. Criança é pura, né, gente? O amor verdadeiro tá ali, né? No coração das crianças. Glória a Deus. Coloca o nome dela pra me mandar um beijo pra ela.
Agnes. Agnes, um beijo para você, meu amor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto. Que você seja uma bênção, tá bom? Você é muito amada. Papai do céu te ama muito. Beijo, minha princesa. Deus te abençoe. Tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.